Meus queridos, nós vamos falar hoje, começar, sobre a questão dos ofícios de Cristo Jesus. São dois assuntos, são dois grandes temas que eu vou tentar aglutinar nesses dias. Não é fácil, tá? Então me deram uma missão realmente humanamente impossível, só a graça de Deus mesmo. Então eu tive que condensar esse assunto de modo que a gente pudesse explorar bem tanto a questão dos ofícios quanto também dos estados de Cristo Jesus. Nesse sentido, portanto, eu queria que você abrisse sua Bíblia inicialmente no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 17. Mateus, capítulo 17. Nós vamos iniciar fazendo a leitura da porção que está no verso número 1 até o verso número 8, que é o primeiro ofício que nós vamos tratar hoje, que é o ofício profético do Senhor Jesus Cristo. E aí, não vou fazer a exposição do texto, é uma palestra, a exposição será amanhã por ocasião do culto, né? Tanto da manhã quanto à noite, mas logicamente que a gente não pode fugir da Escritura, que é a nossa base para o que havemos de dizer. Então, o primeiro texto que nós vamos ler é este aqui. E aí, irmãos, dentro desse aspecto do ofício profético de Cristo Jesus, é necessário que a gente faça uma abordagem inicial, introdutória, para tentar situar os irmãos, tanto em um assunto quanto no outro, tanto na questão dos ofícios, como também dos estados de Cristo Jesus, tá certo? E assim sendo, eu queria dizer uma coisa que eu creio que seja muito importante. Quando nós vamos estudar a questão dos ofícios de Cristo, você vai perceber que ao longo da história da igreja não há uma discussão tão grande deste assunto, como existe, por exemplo, sobre as naturezas de Cristo Jesus, que inclusive tiveram concílios ecumênicos para tratar deste assunto. Não é o caso quando se trata dos ofícios proféticos. Essa busca vai nos lançar em alguns referenciais históricos, e aqui me refiro a pessoas que de algum modo trataram deste assunto, não conciliarmente, e que fez com que a gente chegasse ao que temos hoje, sobretudo no extrato que está posto nos nossos símbolos de fé, tanto na confissão de fé, como também nos catecismos. Por exemplo, Eusébio de Cesareia, no seu livro História Eclesiástica, cita a questão dos ofícios de Cristo Jesus. Então ali você tem um referencial na igreja antiga, não é na primitiva, na antiga, que vai falar sobre isto. Depois, mais adiante, você vai ver Tomás de Aquino falando na Suma Teológica sobre os ofícios de Cristo Jesus. É um outro referencial histórico, já num período mais adiantado, ali já na Idade Média, quando ele vai falar dos ofícios de Cristo. Lembre-se que até então você não tem nenhum concílio tratando desse assunto de modo específico, como eu disse, a semelhança das naturezas de Cristo Jesus. O outro momento em que esse assunto é tratado, irmãos, já é com João Calvino, é outro referencial que escolhi. E nesse sentido, ele faz uma colocação muito importante, que eu gostaria que os irmãos ouvissem, tá bom? Veja bem, ele diz assim, preste bem atenção. Para que a nossa fé encontre em Cristo, ouça bem, para que a nossa fé encontre em Cristo a matéria sólida da salvação, e assim nele descanse, deve-se estabelecer o princípio de que conste 3 partes o ofício a ele imposto pelo Pai. A percepção que Calvino tem é que esse assunto dos ofícios de Cristo é tão importante que perceber a nossa salvação necessariamente passa pela compreensão dos ofícios do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele prossegue dizendo assim: pois foi dado a Cristo o ofício de profeta, de rei e de sacerdote. E aí ele conclui: se bem que de pouco adiantaria ter esses nomes, se não chegasse ao conhecimento do fim e do uso, que, segundo ele, são pronunciados pelo papado frivolamente, mas pela Escritura de modo certo e preciso. Então a percepção que Calvino tinha era, ora, ainda que não tenhamos essa discussão no âmbito conciliar, mas não há como compreender a nossa salvação sem passar pela compreensão dos ofícios de Cristo, a saber, o ofício profético, o ofício sacerdotal e também o seu ofício real. Então você tem Calvino falando sobre isso. Mais adiante você tem um outro teólogo, o Retini, que ele vai falar na sua Suma Teológica algo muito importante que eu quero destacar antes da leitura do texto bíblico. Ele diz assim:
O ofício de Cristo nada mais é do que uma mediação de Deus e os homens, para cujo exercício Cristo foi enviado pelo Pai ao mundo e ungido pelo Espírito Santo. Cristo abarca nesses ofícios tudo o que deveria fazer, sua missão, sua vocação diante de um Deus ofendido e de seres humanos ofensores. É por meio desses ofícios que Cristo reconcilia Deus com o seu povo. Então, na compreensão desses homens, e deve ser na nossa hoje, nós estamos diante de um assunto tão importante, que não compreendê-lo não nos daria a dimensão do que é ser salvo por Jesus Cristo. Perfeito profeta, sacerdote e também o quê? E nosso rei. Assim sendo, conhecimento, eu queria que você olhasse para a palavra do Senhor, em Mateus capítulo 17, e ouvisse a leitura que farei do verso número 1 até o verso número 8. Diz assim a palavra do Senhor. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, preste bem atenção nessa parte, vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se eles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não tem mais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, estamos iniciando este assunto e pedimos que o Senhor, o Espírito, nos ilumine, de modo que possamos compreender a Tua palavra e assim, ó Deus, viver para o Teu inteiro agrado a partir deste conhecimento. Toma-nos nas Tuas mãos, a começar em mim. Oramos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém, amém. Meus irmãos, quando vamos falar do ofício profético de Cristo Jesus, à luz desse texto, eu queria que você compreendesse aqui algumas coisas que estão presentes, e particularmente neste verso de número 5. Quando o Senhor Jesus Cristo está com seus discípulos naquele monte, que é o Monte da Transfiguração, acontece um evento que se assemelha muito ao que está presente em Mateus capítulo 4. Abra sua Bíblia aí, por favor, rapidinho. Em Mateus capítulo 4, nós temos o registro do batismo do Senhor Jesus Cristo. E é importante que você considere que tal registro se reveste, Mateus capítulo 3, verso 13, até o início do capítulo 4, lemos o seguinte, Mateus 3, 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que ele se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: o que é dito? Este é o meu filho amado, em quem o quê? Eu creio que não precisa ter uma mente muito prodigiosa para ver a comparação entre esses dois textos. No primeiro momento, Cristo está iniciando o seu ministério, e a voz que vem do alto, que é do Pai, está ratificando que aquele que está ali diante de João é exatamente aquele que ele havia prometido. O Senhor Jesus Cristo, aquele que haveria de salvar o seu povo. E a fala do Senhor Jesus Cristo, na verdade do Pai, em direção ao Senhor Jesus Cristo, é que de fato Cristo era o Filho prometido pelo Senhor nosso Deus. De modo que ele estava sendo naquele momento ungido pelo Senhor para cumprir a sua missão. Grave bem essa informação. Cristo estava sendo ungido pelo Senhor para cumprir a sua missão. Missão essa que seria desenvolvida através dos seus ofícios. Ofício de profeta, ofício de sacerdote e também ofício de rei.
Quando nós lemos o texto de Mateus capítulo 17, texto que foi lido agora há pouco com os irmãos, a fala se repete. Todavia, acresce a ela uma expressão muito importante, que aí está no finalzinho do verso de número 5. Além de ser o filho amado, em que Deus tem prazer, é aquele filho que deveria ser o quê? Ouvido. Deus não está trazendo aqui uma palavra nova para o seu povo, mas ele está repetindo aquilo que outrora já foi dito a este povo. Por favor, nós vamos entrar agora numa parte muito importante desta exposição, desse tema, que é exatamente essa perspectiva bíblica do ofício profético de Cristo Jesus. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 18. Porque ao ler Mateus 17, a pergunta que vem é: de onde surgiu essa ideia de que Cristo haveria de ser esse profeta? Deuteronômio, capítulo 18, veja comigo. Moisés está aqui num contexto de condução do povo à terra prometida. E dentre as várias exortações que são dadas, uma delas é a seguinte: vocês vão para uma terra, nessa terra existem muitos falsos profetas, falsos mestres, a tentação será grande para se desviar da palavra do Senhor, todavia vocês não devem fazer isso, vocês devem permanecer fiéis àquilo que eu lhes disser, não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda. Por favor, Deuteronômio 18, verso 9, olha o que é dito: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará em ti ou entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem, ouve saber essa expressão? Ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu. Ora, se eu vou entrar nessa terra e eu não posso ouvir estas pessoas, a quem devo ouvir? E aí tem um verso de número 15, que é a resposta a essa pergunta. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti. Essa ideia do meio não é apenas no meio do povo, mas alguém do povo. E aqui já aponta para essa natureza humana do Senhor Jesus Cristo. É do povo, vem do povo. E a este profeta, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele o quê? Ouvirás. Então, quando nós vamos fazer essa retrospectiva bíblica para entender o ofício profético de Cristo, esse é um ponto importante de saída. Por quê? Porque está sendo anunciado que o povo haveria de receber alguém que deveria ser escutado. Alguém enviado pelo Senhor, de uma natureza peculiar, e que não poderia ser desprezado. Desprezado deveriam ser as outras nações e as outras formas de comunicação, mas esse profeta, de modo algum. Então o povo recebe essa promessa e cultiva essa promessa. E a Bíblia vai mostrando, dentro da sua progressividade, que essa promessa ela vai sendo ratificada, até chegar ao ponto, por favor, agora abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 61, em que esse livro que é conhecido como o Evangelho do Antigo Testamento, um livro importantíssimo e muito difícil de ser compreendido, mas traz de modo claro nesta porção, capítulo 61, mais uma vez, a ratificação daquela promessa outrora feita, de que Deus enviaria um profeta que deveria ser ouvido. Por favor, Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Lembre que Cristo apropria-se dessa profecia, dizendo, eis aquele que Isaías fala. Então, aqui ele está apontando para Cristo Jesus, aquele que haveria de ser ungido. Este é o meu filho amado em quem me comprazo, porque o Senhor me ungiu. Agora preste atenção nesse texto e tome nota. Primeiro,
para pregar boas novas aos quebrantados. Pregar faz parte do munus profético. Prosseguindo, enviou-me a curar os quebrantados, aí diz respeito ao ofício sacerdotal, a proclamar libertação, aqui é uma mistura entre o ofício real e o profético, a pôr em liberdade os algemados, ofício real, Deus libertando o seu povo. Verso 2, a pregoar o ano aceitável do Senhor, que ofício é esse? Profético, e o dia da vingança do nosso Deus, ofício real sendo posto, e a consolar todos os que choram. Aqui você tem uma mistura entre o ofício sacerdotal, como também o ofício profético, uma vez que o profeta consola por meio das palavras. Então vamos recapitular aqui. Quando eu olho para a Escritura e vejo Mateus trazendo a ideia de que Cristo é o profeta que deve ser ouvido, essa ideia não surgiu do nada. Há todo um progresso ao longo da Escritura, desde o Antigo Testamento, do Pentateuco, passando pelos proféticos, e que atinge o Novo Testamento, mostrando que Cristo é de fato aquele profeta prometido pelo Senhor. Mas não para por aí, irmãos, porque alguém pode dizer, então, chegou em Cristo e acabou. Não é bem assim, por favor. Vamos abrir agora a Bíblia no Novo Testamento e veja comigo Hebreus capítulo 1, por favor. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1. Tudo isso para a gente compreender a ideia que está presente em Mateus 17. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele o quê? Ouvir. Por quê? Porque ele é o profeta que deve ser ouvido. Agora vamos ver como o autor dos Hebreus entende esta ideia, já no início do seu livro. Verso 1, Hebreus 1. Havendo Deus, presta bem atenção nisso, outrora falado, ofício profético, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, perceba que há uma transição ocorrendo, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Meus irmãos, o que está sendo dito para nós à luz desse texto, é que aquele que foi o profeta prometido no Antigo Testamento, ratificado pelos profetas, confirmado por Mateus, logo após a morte, ressurreição e ascensão de Cristo, é mais uma vez confirmado. O escritor aos Hebreus olha para trás, vê Cristo, vê todo o anúncio do Antigo Testamento e diz, esse é de fato aquele que o Pai falou. Ele é a maior, mais plena e perfeita revelação do Senhor. Ele trouxe-nos a verdade. E ele é a própria verdade. João 14,6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vê ao Pai senão por mim. Mas a beleza disso está em um outro detalhe. Vamos agora para Apocalipse, por favor. E eu precisava fazer isso com vocês, no sentido de mostrar esse progresso da Escritura. Por favor, abra sua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19. Abriram? Por favor, vejam comigo, a partir do verso número 9 de Apocalipse 19. Olha o que é dito, presta atenção. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm um testemunho de Jesus. Adora a Deus. Agora observe bem, pois o testemunho de Jesus é o espírito de quê? A essência de toda a revelação profética do Antigo Testamento está em Cristo Jesus. Então ele não somente é o profeta de Deus, mas ele é a grande profecia de Deus. E perceba como o apóstolo Paulo entende isso de modo muito claro.
Abra sua Bíblia agora aí, por favor, em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Quando o apóstolo Paulo vai falar acerca do seu ministério e daquilo que Deus lhe deu a graça de fazer em Cristo Jesus, ele vai dizer que a maior de todas as palavras que ele poderia dizer era sobre Cristo. Por favor, veja comigo, Colossenses 1, verso 24. Olha o que é dito. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno conhecimento, ou digo cumprimento, à palavra de Deus. Agora observe, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Qual é essa riqueza? Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em quem? Em Cristo Jesus. Meus irmãos, quando o Pai então diz, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, nós temos aqui uma afirmação que reverbera em toda a Escritura Sagrada. Desde o Antigo Testamento até Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo é esse grande profeta enviado pelo Pai. A primeira coisa, então, que eu queria mostrar para vocês é exatamente isso. À luz da Escritura Sagrada, Cristo é o nosso grande profeta. Agora eu queria que vocês voltassem, por favor, para o texto de Mateus, capítulo 17. E aqui é importante que a gente considere algo muito, mas muito significativo quando pensamos no Evangelho segundo escreveu Mateus. Nós sabemos que, com base nos arranjos que os próprios evangelistas fizeram, desses materiais aqui coletados e registrados inspiradamente, cada um deles apresenta uma perspectiva sobre Cristo Jesus. Então, Marcos vai apresentar Cristo como rei, um evangelho para os romanos. Lucas vai apresentar Cristo como um sacerdote, um evangelho para os gentios que precisavam dessa mediação. E a grande pergunta é, e Mateus apresenta como um quê? E aqui vem um detalhe interessante, porque se nós fizermos a leitura do Evangelho segundo Mateus, logo no capítulo 1, a primeira coisa com que nós vamos nos deparar é com uma genealogia. E essa genealogia vai mostrar a relação do Senhor Jesus Cristo com Davi, o rei. Então, à primeira vista, a leitura de Mateus pode nos conduzir a entender que o foco de Mateus é apresentar Cristo como rei. Mas não é. Embora isso aconteça, porque não há como a gente separar Cristo dos seus ofícios, não é? De agora ele está sendo visto como rei, agora como sacerdote, agora como profeta, porque as três coisas andam conjuntamente. Todavia, há uma ênfase em Mateus no que diz respeito ao ofício profético de Cristo Jesus. E eu quero ressaltar aqui algumas coisas importantes que nos levam a pensar sobre isso. A primeira delas é que você vai observar, por favor, vamos para Mateus capítulo 1. Veja comigo, Mateus capítulo 1, que há uma referência em todo o Evangelho de Mateus com relação ao fato de que o que está acontecendo com Cristo é cumprimento profético. Mateus capítulo 1, por favor, verso de número 22. Abriram aí? Mateus 1, 22. Olha o que é dito. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá, dará à luz o filho e será chamado pelo nome de Emanuel. Por favor, agora capítulo 2, verso 5, também de Mateus. Em Belém da Judéia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém,
terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá. Agora o verso 15 deste mesmo capítulo. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei meu. Então a primeira característica em Mateus, que você olha assim, a ênfase é o ofício profético de Cristo, é porque ele vai falar reiteradas vezes que tudo aquilo que está acontecendo está relacionado com o ofício profético. Primeira ênfase. Mas há uma segunda ênfase, muito importante, é que Mateus é o evangelista que organiza de modo mais peculiar e preciso os discursos do Senhor Jesus Cristo. Então você tem o discurso do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5 a 7. Depois você tem um discurso para os discípulos, Mateus capítulo 10. Depois você tem um discurso sobre o reino de Deus, as parábolas do reino, Mateus capítulo 13. Depois você tem o Mateus capítulo 18, que vai falar sobre os relacionamentos do reino. Depois você tem Mateus capítulo 24 e 25, que é o discurso escatológico do Senhor Jesus Cristo. Então, quando esses discursos são dispostos, mostra que Mateus está mostrando que Jesus é um grande profeta. Como que isso é marcado? Pelos seus discursos bem organizados ao longo de todo o Evangelho. E cada discurso desse tem um foco específico para os seus discípulos e para os seus ouvintes. Por exemplo, eu creio que um dos discursos mais famosos do Senhor Jesus Cristo é o do Sermão do Monte, né? O conhecido Sermão da Montanha. E ali você vê o perfil de um discípulo, a sua marca no que diz respeito ao seu caráter, a sua relação com a palavra de Deus, o cumprimento, a relação de piedade, a vida que não pode estar desassociada da prática, tudo isso encerrado naquele discurso. Mas um discípulo precisa saber o que é o reino de Deus. Então você vai para Mateus capítulo 13 e começa lá falando sobre a parábola do semeador. Então você vai mostrar como que o reino de Deus cresce segundo a graça e poder de Deus. Então esses discursos bem arranjados mostram que Jesus Cristo em Mateus é o grande profeta. Então as profecias estão sendo cumpridas na pessoa dele, e ele mesmo como profeta faz o quê? Ele anuncia as verdades do Senhor. Mas aqui, irmãos, há uma terceira característica muito importante, e aqui eu queria que você voltasse para o texto de Mateus capítulo 17, é que nesse evangelho nós temos pelo menos duas vezes, de modo muito explícito, no caso Mateus 3, que é o batismo de Cristo, Mateus 17, a confirmação do Pai sobre a pessoa do seu Filho. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E no caso aqui de Mateus 17, o quê? A ele ouvi. E aí, de modo específico, eu queria que você pensasse comigo nesse texto sobre algumas coisas muito importantes para esse texto e para a nossa vida. A primeira delas, lembre que, à luz do texto de Mateus capítulo 17, Cristo Jesus é aquele que recebeu a autoridade do Pai para cumprir este ofício. Veja bem que Cristo não se auto-intitulou profeta, não foi uma auto-unção, não foi alguém que chegou, como muitos que fazem hoje em dia, não é? E se colocam como pastor, como apóstolo, como bispo, como pai de muitas pessoas. Não, não fez isso. Há uma autoridade maior do que ele dentro da relação funcional na Trindade, que é o Pai, que diz: este é o meu Filho, eu tenho nele prazer. Ele recebe autoridade para ser o que é e fazer o que faz. E essa é a primeira coisa que esse texto nos mostra. Cristo é profeta segundo a autoridade do Pai. Pastor, o senhor está dizendo com isso que Cristo não tem autoridade? Não. Eu estou ratificando a autoridade, mas entendendo que há uma relação de autoridade estabelecida nas pessoas da Trindade, que aqui não está sendo desprezada, pelo contrário, confirmada. Cristo recebeu a autoridade do Pai para ser o quê? Profeta. Autoridade de Deus. Mas há uma segunda coisa nesse texto que eu quero também chamar a sua atenção. É que quando o Senhor, por favor, volte os olhos comigo aí mais uma vez.
você vai ter duas evidências aí muito claras, que Cristo não era somente profeta, e rei, sacerdote, mas ele era Deus. No verso de número 2 de Mateus 17, diz que ele foi transfigurado diante deles, dos discípulos, e que o rosto de Cristo resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Irmãos, isso aponta para a divindade deste profeta. E aqui me permita abrir parênteses para fazer uma breve colocação, mas importantíssima. Preste bem atenção nisso que eu vou dizer. Embora do ponto de vista sistemático, de organização da mente, a gente seccione ofício sacerdotal, ofício profético, ofício real, natureza divina, natureza humana, mas não há como você olhar para a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo e separar estas coisas, porque ao mesmo tempo ele é Deus, homem, ao mesmo tempo ele é rei, profeta e sacerdote. É lógico que a nossa mente finita não conseguiria conceber isso, senão pela revelação do Senhor. Então, quando ocorre essa transfiguração aqui, é para mostrar que nesse momento em que Cristo está encarnado, está à mercê da autoridade do Pai, cumprindo a sua missão, ele não deixou de ser Deus. Então, sim, aqueles discípulos que ficaram apavorados diante do que viram e disseram que não convinha, eles entenderam, ele é Deus e é profeta. Então ele recebeu a autoridade de Deus, mas ele não deixou de ser o quê? Deus. Não deixou de ser Deus. E aí vem a terceira coisa importante, de 4, que esse texto eu gostaria de destacar. É que quando, então, o pai fala do filho, ele diz assim, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Eu queria que você entendesse que a relação estabelecida entre o pai e o filho é diferente da relação estabelecida entre os profetas de hoje, no caso, aqueles que anunciam a verdade de Deus, os pastores. É lógico que nós dizemos, Senhor Deus, nosso Pai, mas não é a mesma relação entre Cristo e o Pai. E isso faz toda a diferença. Por quê, irmãos? Porque ele é o único que deve ser ouvido 100% integralmente. E a igreja primitiva entendeu isso de tal modo que quando os discípulos falavam, lembra dos crentes de Bereia, eles conferiam para saber se as coisas eram de fato como estavam o quê? Escritas. Por quê? Porque só um que pode falar autoritativamente, sem erro, Cristo Jesus. Por isso que eu não posso subir no púlpito para inventar coisas da minha cabeça para falar. Por isso que eu não posso dizer aqui, assim diz o Senhor, sem que esteja aqui. Porque só tem um que pode dizer isso, sem erro, Cristo. Porque Ele é o único que é o Filho amado, em quem Deus tem prazer. É interessante observar, irmãos, nesse contexto também, que se somos aceitos pelo Senhor, é porque nós somos amados por Deus, no amado de Deus, que é Cristo Jesus. Então, até mesmo o ofício que exerço como pastor, deve ser debaixo da relação que o filho tem com o pai, porque eu não posso passar por cima disso, porque só tem um que está nessa relação colocada. Então, Cristo é o profeta insubstituível, ímpar, não pode ter outro. Por isso que a promessa que está lá em Deuteronômio capítulo 18 é, vai surgir um, não vários, um dentre vós, que é esse que o Senhor Deus o quê? Aponta. Este é o meu filho amado, a ele ouvir. Mas aí tem um outro texto, e um outro ponto que está em relação com esse aqui. Ele diz assim, este é o meu filho amado, a ele o quê? Ouvir. Quando nós vamos para o final do Evangelho de Mateus, por favor, vá agora para Mateus capítulo 28. Nós temos a outra questão muito importante que deve ser posta. Mateus capítulo 28. E aqui lembre que o Senhor Jesus Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou e está aparecendo aos seus discípulos. Ok? E quando Deus, em Deuteronômio 18, apontou que surgiria um profeta, ele disse para o povo,
ouça esse profeta, e, portanto, faça como o profeta lhes ordenar. Não faça diferente disto. Cristo ressurreto dentre os mortos, deixou de ser profeta? Não. Deixou de ser sacerdote? Muito menos. Rei? Nem tão pouco. Então ele continua sendo profeta. E como tal, ele se dirige aos seus discípulos com autoridade e ordena que eles façam algo. Por favor, vejam comigo, Mateus 28, verso de número 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara, estão debaixo de autoridade. E quando o viram, o adoraram, mas alguns o quê? Duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, preste bem atenção, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Agora observe bem qual seria esse trabalho. Batizando-os, e aí dá a fórmula batismal, em nome do Pai, do Filho e do... E aí o verso 20. Ensinando-os. Ensinar faz parte de que ofício? Prioritariamente profético. Trabalho de ensinar. Ensinar o quê? A palavra de Deus. É o assim diz o Senhor. Preste bem atenção nisso. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenham o quê? Ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, o quê? Até a consumação do século. Essa expressão, todas as coisas que vos tenho ordenado, ela se assemelha, em termos de sentido, com aquela que o apóstolo Paulo utilizou quando falou com os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando ele faz o relatório para os presbíteros, isso aí está em Atos capítulo 20, ele vai dizer, olha, eu nunca deixei de vos anunciar o quê? Todo o desígnio de Deus. Em equivalência é a mesma expressão. Então, quando Cristo ressurge dentre os mortos, cheio de autoridade, a autoridade que o Pai lhe deu, esse é o meu Filho amado em quem me compraz, a ele ouvi, ele continua com a mesma autoridade, exercendo ainda hoje o seu ministério profético. Como? Por meio daqueles que ele chamou, capacitou, preparou e enviou para, em nome dele, anunciar a palavra do Senhor. Assim, irmãos, nós temos esse breve esboço, quero que você preste bem atenção nisso. A Bíblia mostra que Jesus Cristo é o profeta prometido. O Evangelho de Mateus, de modo mais específico, mostra que Jesus Cristo é esse profeta de Deus. E aí vem a seguinte questão: será que nós que adotamos a teologia reformada também entendemos isso? E aqui eu quero me valer, por favor, se você tiver acesso aí já consulte, do nosso catecismo maior, porque nos traz uma informação muito importante acerca dessa função de Cristo Jesus. No catecismo maior de Westminster, você pode ver duas perguntas que eu queria que você gravasse aí. A primeira delas é a pergunta 42, que é a seguinte: por que o nosso mediador foi chamado de Cristo? E preste atenção, ele vai dizer assim: o nosso mediador foi chamado de Cristo, porque foi acima de toda medida ungido com o Espírito Santo, já falei sobre isso, ó, a voz que desceu do céu, né? O Espírito em forma de pomba, corpórea, e qual é a voz que ouve? Este é o meu Filho amado em quem me comprazo, cumprimento de Isaías 61, na pessoa bendita de Cristo Jesus. E assim separado e plenamente revestido com toda a autoridade, olha o que Cristo diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e poder para exercer as funções de profeta, sacerdote e rei, tanto no seu estado de humilhação, quanto também no seu estado de exaltação. Então, preste atenção aqui, irmãos. Olha para mim. Quando Cristo está no seu estado de humilhação na cruz, ele está silente ou ele diz alguma coisa na cruz?
Lembrou da ocasião? Lembre, Cristo não deixa de ser profeta, sacerdote e rei em tempo algum. No seu estado de humilhação, um dos momentos dessa humilhação é quando ele está na cruz. E eu creio que os irmãos lembram que na cruz Cristo disse 7 palavras. Lembra? Que às vezes as pessoas fazem, 7 palavras de Cristo na cruz. Lembra? Primeira delas, que eu trago aqui nessa noite, não em ordem. Tenho sede. Estava cumprindo a profecia ou não? Sim ou não? Sim. Foi o que ele disse para o ladrão que estava ao lado dele. Hoje mesmo estarás comigo aonde? Ele podia falar isso? Podia. Então, no seu estado de humilhação, ele estava cumprindo ali um ofício o quê? Profético. E também sacerdotal, intercedendo por aquele moribundo que estava ao seu lado. Então, o nosso catecismo está de acordo com o que a Escritura mostra. Cristo é o nosso profeta, tanto no seu estado de humilhação, quanto também no seu estado de quê? Exaltação. Rapidinho, abra sua Bíblia aí, em 1 João, capítulo 2, verso 1. Será que o nosso Cristo está cumprindo o seu ofício profético, sacerdotal e real, também no seu estado de exaltação? Sim. 1 João, capítulo 2, verso 1. Posso ler, irmãos? Olha o que é dito. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o que junto ao Pai? Advogado, Jesus Cristo. Quem é Ele? O justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo o quê? Inteiro. Então Ele está exercendo os seus ministérios também exaltado. Então o nosso catecismo maior, acertadamente fala isso. E aí vem um ponto específico para nós nesse momento. Como que Cristo exerce a sua função de profeta? Grave isso. Se você é reformado, tem que gravar. E se gosta da Bíblia, também. Olha o que é dito. Cristo exerce as funções de profeta, revelando à igreja, em todo o tempo, pelo seu Espírito e pela palavra, por diversos modos de administração, toda a vontade de Deus em todas as coisas concernente à sua edificação e à sua o quê? Salvação. Meus irmãos, que nossos irmãos aqui do passado estão dizendo é o seguinte, que hoje, quando eu pego essa Bíblia, oro e começo a ler, Cristo está exercendo esse ministério profético na medida em que me alimenta. Não é à toa que nós somos instruídos sobre como ler a Bíblia. Com alegria, com fé, com esperança, com desejo de compreender, de ser transformado. Cristo falando comigo pela palavra. Quando o pastor abre a Bíblia, faz a leitura, ora pelo sermão, pedindo a iluminação de Deus, é Cristo falando com vocês, é Vox Dei, é a voz de Deus, é o próprio Cristo falando à igreja. Então não tem como, irmãos, nós separarmos o ofício profético de Cristo da nossa vida como igreja, porque essa vida está relacionada com a palavra do Senhor e com a ação do Espírito de Cristo, comunicando todos os dias a nossa vida, qual é a vontade de Deus para o nosso viver. Você entende então porque o Pai disse, ali naquele momento aos discípulos, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Foi que ele acrescentou ao capítulo 3, a ele o que? Ouvi. Meus queridos, diante disso eu queria fazer algumas aplicações para nós. A primeira delas, nós vivemos um mundo à semelhança do de Moisés, de muitas vozes. Meu irmão, você liga o rádio, ou a TV, ou acessa a internet, ou livros, as fontes, os caminhos de acesso são variados, e você tem muitas vozes nesse mundo.
muitas vozes, dissonantes com aquilo que a Escritura diz. Mas só há uma voz verdadeira. E essa voz é do Senhor. E ela vem até nós por meio de quê? Da Bíblia. Se você entende o ministério profético de Cristo Jesus, você não vai querer ouvir outra voz que não seja aquela que vem de quê? Da Escritura. Sabe qual é a tristeza, meus queridos? É que diante de tanta oferta, existem pessoas que se apegam a essas outras palavras e pautam a sua vida por isto. E a tragédia é anunciada, porque são cegos, guias cegos, guiando o quê? Outros cegos, para onde? Para o abismo. Não ouça a voz de outras fontes, porque só há uma fonte da verdade, e esse é o Senhor. Eu sei que essa é uma tentação tão grande, e às vezes é tão difícil pastoralmente, porque como é que a gente vai ficar monitorando o que você vê e ouve? Nós não temos como fazer isso. É uma luta em glória. É de café de Deus Pai para frente. Porque você não sente, lê a Bíblia e ora e aprende? Por que você fica com essas gotas, pílulas, sabedoria? Você tem uma fonte a jorrar para a vida eterna? Chega a ser, meus queridos, infelizmente, uma mediocridade espiritual. Nós temos a palavra do grande profeta. Não desperdice isso, não dê ouvido a outras vozes. A ele ouvir. Se você não tem tempo para ouvir Jesus, que já seria um grande erro, não perca tempo ouvindo outras coisas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes na Galácia, ele disse: irmãos, eu estou profundamente preocupado, triste, não é? Admirado, como vocês estão passando rápido do verdadeiro evangelho para o quê? Outro evangelho. Vocês esqueceram o verdadeiro, vocês estão dando ouvidos a outras vozes. E aí ele vai mostrar no transcurso da carta qual é a consequência de dar ouvidos ao falso evangelho. Está lá a lista de obras da carne. Então, por favor, o por favor é meu, não é de Deus, que Deus não pede por favor a ninguém. Pare de ouvir outras vozes e ouça a voz do Senhor por meio da sua palavra. A segunda coisa que eu queria que você pensasse em consideração a esse tópico que é o grande profeta Cristo Jesus, seja grato ao Senhor por ter a palavra de Deus, a verdade. E muitas vezes, o que eu percebo, e eu creio que não estou errado nisso, não é uma observação leviana, é que poucos agradecem a Bíblia. Agradecem a Deus. Louve ao Senhor por sua palavra. Você já pensou no trabalho, e logicamente a ação de Deus, em preservar esse texto para chegar às nossas mãos hoje? Você já pensou no trabalho que é pegar o texto original com as fontes que estão disponíveis e fazer uma tradução de uma língua praticamente morta para o nosso idioma hoje? E você tem isso aqui ao seu acesso. Você já pensou na liberdade que nós temos hoje de poder estar aqui sentado, lendo a Bíblia, coisa que muitos não têm no mundo de hoje? Quiçá uma página traduzida, e nós temos toda a Escritura. Qual o valor que você dá a isto? Então agradeça a Deus. Senhor, eu quero te agradecer porque no teu ministério profético o Senhor me deu a tua palavra.
a preservou para que eu pudesse tê-la hoje no meu próprio idioma. Senhor, graças te rendemos por tua palavra. Seja grato ao Senhor por isto. Então não ouça vozes que não vêm do Senhor. E seja grato ao Senhor, porque nós temos a verdadeira voz do céu, a Escritura. Agora lembre de uma coisa. No seu ministério profético, Cristo exerce esse ministério por meio do seu Espírito, da sua palavra. Agora eu queria que você, como igreja, pensasse, o que é que nós estamos fazendo para propagar esta verdade? Algum tempo atrás, eu li alguns livros de história do presbiterianismo na região nordeste, né? Alguns antigos, a Bíblia e o Bisturi, né? Sagrada Peleja, lembra? Acho que vocês já leram esse livro. E muitos desses livros contam, né? Li também Pioneiros, do Reverendo Alderi, que trata muito da questão do desenvolvimento do evangelho no Brasil como um todo. E sabe uma coisa que me chamou a atenção? É como aquelas pessoas do passado tinham desejo de distribuir Bíblia. Eram os comportores. E saíam no lombo de um cavalo. Hoje nós temos carro com não sei quantos cavalos de potência, né? Naquela época saíam no lombo do cavalo para distribuir Bíblia nas fazendas, nos sítios. Passavam dias viajando, porque eles queriam que a verdadeira profecia chegasse nas mãos das pessoas. Por quê? Porque essa é a única palavra que liberta. Não há outra. Quanto você investe nisso? Do seu tempo, sua força, do seu recurso. Quanto? Então pense nisso. Porque não é só agradecer a Cristo, porque Ele é o nosso grande profeta. É entender isso e transformar isso em ações através dos membros do nosso corpo, de uma disposição para que outros ouçam a voz do profeta Jesus Cristo. Faça isso. Se engaje nisso. Porque são muitos que estão neste mundo precisando ouvir a verdade. Talvez dentro da sua casa, seu vizinho, seu colega de trabalho, de escola, talvez a cidade ao lado. Eu não sei, mas uma coisa eu tenho certeza: nós precisamos anunciar esta palavra. Engaje-se nisso, individualmente, como igreja, como concílio. Não desperdice esse tempo. Cristo é o nosso grande profeta. A Ele ouvir. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Amém.